E se em vez de lutar com unhas e dentes para vencer a concorrência, fosse possível simplesmente fazer com que ela não importasse mais? Pois é, essa é a ideia central e bem radical por trás da estratégia do Oceano Azul. É um conceito que veio de um livro super influente de W. Shankin e René Malborne e que basicamente vira de cabeça para baixo o que a gente entende por sucesso nos negócios. Bom, para a gente entender isso direitinho, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, vamos ver o que é essa armadilha do Oceano Vermelho, depois como escapar para um Oceano Azul, aí vamos conhecer as ferramentas para traçar esse novo rumo, ver o exemplo incrível do Cirque du Soleil que reinventou uma indústria e no final pensar um pouco sobre em que oceano nós estamos navegando. Então, vamos começar pelo começo, que é o problema que a grande maioria das empresas enfrenta. Os autores deram um nome bem visual para isso: o Oceano Vermelho. E aqui já dá para ver a diferença gritante entre os dois conceitos. De um lado, os oceanos vermelhos, todo mundo brigando no mesmo espaço com as mesmas regras. Do outro, os oceanos azuis, onde as regras, bom, elas nem existem ainda. A mudança de foco é total. Em um, o objetivo é ganhar a briga. No outro, é criar um jogo completamente novo onde se joga sozinho. E por que vermelho? A metáfora é forte, né? É por causa do sangue na água, da briga feroz entre os concorrentes por cada cliente. É uma batalha de foice, onde todo mundo luta por um pedaço de um bolo que só diminui. No fim, tudo vira commodity e a única arma que sobra é o preço baixo. É exaustivo. Mas e se tiver uma saída para essa guerra? A estratégia propõe exatamente isso: uma fuga. Uma fuga para águas mais calmas, claras e abertas, para os imensos oceanos azuis. Essa citação do livro resume tudo de forma brilhante. A única maneira de vencer a concorrência é parar de tentar vencer a concorrência. Parece contraintuitivo, né? Mas a ideia é essa. Em vez de ficar obcecado com o que os rivais estão fazendo, a proposta é olhar para o horizonte, para onde ninguém mais está olhando. Tá, mas como isso funciona na prática? O motor por trás de tudo é um conceito chamado inovação de valor. E aqui está o pulo do gato. Não é sobre escolher entre ser diferente e mais caro ou ser mais barato e parecido com os outros. A grande sacada é buscar os dois ao mesmo tempo. É criar um salto de valor, algo tão único que se diferencia, mas de um jeito tão inteligente que ainda por cima reduz os custos. Beleza, na teoria parece incrível. Mas como é que se faz para achar esses tais oceanos azuis? Felizmente, a estratégia não é só uma filosofia bonita. Ela oferece ferramentas bem práticas para ajudar nessa busca. E a principal bússola para essa jornada é o chamado Modelo das 4 Ações. É um framework, uma estrutura bem simples, mas que é extremamente poderosa para a gente conseguir redesenhar o que é valor para o cliente e criar algo totalmente novo. Basicamente, esse modelo nos força a fazer uma pergunta central. Para a gente conseguir redefinir as fronteiras de um mercado, o que exatamente a gente precisa mudar? E as respostas vêm de 4 perguntas-chave. Primeira, o que a gente pode eliminar. Coisas que todo mundo na indústria faz, mas que talvez nem sejam tão importantes assim. Segunda, o que a gente pode reduzir. Fatores que são superestimados e custam caro. Terceira, o que a gente deveria elevar. Que atributos podemos oferecer num nível que ninguém nunca viu. E por último, a mais legal de todas, o que a gente pode criar do zero. Algo que a indústria jamais ofereceu. Para tudo isso não ficar só na teoria, vamos pegar um dos exemplos mais clássicos e famosos da estratégia do Oceano Azul, o Cirque du Soleil. Pensa no cenário do circo lá pelos anos 80. Era uma indústria que estava, sabe, morrendo. A briga era feia entre os gigantes da época, todos disputando a atenção do mesmo público, as crianças, com os mesmos números de sempre. Animais, palhaços, grandes estrelas, um oceano vermelho clássico, super saturado. E aí veio o Cirque du Soleil e aplicou esse modelo das 4 ações de forma genial. Eles eliminaram os animais, que eram caríssimos, e a ideia de ter artistas estrela. Reduziram aquele humor mais bobo, pastelão. Por outro lado, elevaram a produção a um nível de sofisticação de teatro, com lugares únicos e temas elaborados. E o mais importante, eles criaram algo que não existia. Uma mistura de circo com teatro, com enredo, música, dança, uma experiência completamente nova. E o que aconteceu? Eles não roubaram o público dos outros circos. Eles simplesmente criaram um mercado novo. O público deles não era mais criança, e sim adultos e empresas. Gente disposta a pagar o preço de um ingresso de teatro, que é bem mais caro, por uma noite inesquecível. A concorrência simplesmente ficou para trás, se tornou irrelevante.
E o impacto de achar um oceano azul é absurdo. Se liga nesses dados do livro. Embora os lançamentos de negócios em oceanos azuis fossem só 14% do total, eles foram responsáveis por 38% de todas as receitas e por impressionantes 61% de todos os lucros. Isso mostra o poder gigantesco de criar em vez de só competir. Certo, agora que a gente viu a teoria e a prática, vamos trazer essa conversa para mais perto. É um bom momento para a gente refletir sobre o ambiente em que cada um está. Então, vamos amarrar os pontos principais. A ideia é parar de se obcecar com a concorrência e focar na inovação de valor, que é essa busca por ser diferente e mais barato ao mesmo tempo. A gente viu que o modelo das 4 ações é a ferramenta para redesenhar o mercado. E talvez o mais importante de tudo, a grande oportunidade muitas vezes não está nos clientes atuais, mas sim nos não clientes, aquelas pessoas que a indústria inteira ignora. E assim a gente fecha com a mesma pergunta do começo, mas que agora, depois de tudo isso, tem um peso bem diferente, não é? A estratégia do Oceano Azul é mais do que só um conceito de negócio. É um convite para a gente reimaginar o que é possível, parar de brigar nas águas turbulentas e vermelhas e começar a navegar no vasto e promissor Oceano Azul.